Capítulo 14. Num lindo dia de maio, Ivan Fyodorovich convidou Violeta e sua dama de companhia para a casa de campo em Krestovsk. A jovem ficou embaraçada e rubra. Era a primeira vez que Gueroville a convidava para sua casa. Vendo o descontentamento que sua indecisão provocava em Ivan Fyodorovich, que franziu as sobrancelhas, ela perguntou timidamente se haveria outros convidados. Além de você e de Mademoiselle Leclerc, estarão apenas o Barão Xavier, Cecile e Quentina, do Teatro da Arcádia, os quais você já conhece. Está bem, nós iremos, respondeu Violeta, depois de titubear. Eu agradeço, disse Ivan Fyodorovich, com o rosto iluminado. Mandarei uma carruagem buscar vocês às 5 da tarde. Almoçaremos nós três e depois lhe mostrarei minha propriedade. Os outros chegarão às 7 horas. Nunca Violeta havia sentido tamanho peso no coração quando estava sendo levada à ilha de Krestovsk pelos cavalos velozes. A jovem tinha medo, mas não sabia do que, e esse medo misturava-se com o desejo impaciente de ver finalmente como vivia o homem amado. Por fora, a casa de campo onde Ksenia Alexandrovna passou os piores anos de seu primeiro casamento havia mudado pouco. Ela tinha sido apenas pintada e a antiga cerca de tábuas fora trocada por uma bonita grade de bronze. Já por dentro, tudo fora mudado e mobiliado no estilo Luís XVI. Realmente a casa de campo parecia um lindo e aconchegante ninho. Ivan Fyodorovich encontrou as damas na entrada e acompanhou-as mostrando a casa e o jardim. Ele se divertia com a ingênua admiração de Violeta, que gostava de tudo. O que a deixou extasiada foi o antigo boudoir de Ksenia, com as paredes forradas de seda com estampa de rosas e miosotes, decorado com móveis e espelhos maravilhosos, além de jardineiras com flores raras. Depende de você vir a ser a senhora dona desta, sussurrou Ivan Fyodorovich, dirigindo um olhar quase apaixonado para a jovem confusa. Ela apenas corou e nada respondeu. Reinava alegria durante o almoço. Ivan Fyodorovich se superava em amabilidades, serviu um excelente vinho para Glaya, divertindo-se com a exaltação da velha atriz e com a inquietação que seus discursos, cada vez mais ousados, provocavam em Violeta. Ela, às vezes, voltava a sentir aquele desassossego que a atormentara pela manhã. Além disso, a paixão que Ivan Fyodorovich não escondia deixa-a tão embaraçada que ficou feliz quando os outros convidados chegaram. Entabulou-se uma conversa animada. Os hóspedes cantavam, declamavam e dançavam na grama, acompanhados por um acordeon. O jantar foi servido no jardim porque a noite estava quente como se fosse verão. Durante a refeição, a euforia geral chegou ao ápice. Os amigos de Ivan Fyodorovich bebiam muito e suas damas não ficavam atrás. Os discursos tornavam-se mais ousados, os rostos cada vez mais vermelhos, o champanhe fluía como um rio e os brindes eram feitos um atrás do outro. Violeta, cedendo à insistência de todos, tomava um pouco de cada bebida. Ao tomar a terceira taça de champanhe por obrigação, pois estavam brindando a sua saúde, a cabeça de Violeta girou, as faces arderam e os olhos brilharam febrilmente. Pela primeira vez na vida ela respondia tudo sem embaraço e permitiu que Ivan Fyodorovich a beijasse no momento em que ele brindou a um tratamento mais informal entre os dois. Violeta ria loucamente de Mademoiselle Leclerc, que ficou completamente bêbada e ridícula. Com essa animação geral, ninguém notou que o céu se cobria de nuvens escuras, a brisa cessara de soprar e um silêncio sinistro pairava no ar. De repente, um raio luminoso cortou o céu escuro, começou a trovejar e uma terrível rajada de vento passou pelo jardim. As velhas árvores se curvaram e a toalha com a louça foi atirada ao chão. As mulheres gritaram apavoradas e, cambaleando, correram para dentro de casa. Foram seguidas pelos homens, que tinham as pernas ainda mais bambas, exceto Ivan Fyodorovich, que havia bebido moderadamente e estava apenas agitado. Ele, então,
chamou os criados, mandou que retirassem as coisas do jardim e que levassem Aglaia, que se recusava a entrar, apesar da chuva. Os convidados se acomodaram nos sofás da sala de visitas e no boudoir. Em alguns minutos começaram a roncar, vencidos pela bebida. Só Violeta não dormia. Estava com a cabeça pesada, os ouvidos zumbindo e suas pernas não a obedeciam. Como um passarinho assustado, ela se espremeu no canto do boudoir nem as pragas de Aglaia, levada à força para a sala de jantar, conseguiam tirá-la do torpor. Logo que as portas e as janelas foram fechadas, Ivan Fyodorovitch aproximou-se da jovem e ajudou a se levantar. Vamos, Violeta. Vou lhe dar água mineral, que a refrescará, disse, levando-a para o dormitório e trancando a porta. Seguindo docilmente, ela nem reparou nisso. Quando um novo trovão estremeceu a casa, ela apertou-se contra Ivan Fyodorovitch e balbuciou. Tenho medo. Tem medo por quê, se estou com você? O que é isso? Acalme-se, sua maluquinha. Esqueça que está trovejando lá fora e olhe como está tudo calmo e cheio de amor, a que acrescentou ele, colocando-a num sofá baixo e macio. Era o mesmo quarto onde outrora dormiam os recém-casados, onde nasceu a infortunada Olga e onde Ksenia Alexandrovna lutava contra a morte, derramando lágrimas após o sequestro de sua filha. Mas todas essas lembranças não tinham valor algum para aquele egoísta que não reconhecia outra lei a não ser seu capricho, seu alvo, seu prazer. Embriagada com o vinho e com o aroma pesado de rosas, e de reseda que saturava o quarto, Violeta encostou a cabeça no ombro de Ivan Fyodorovitch e, como num sonho, ouvia as suas palavras de paixão sem mais resistir a seus beijos ardentes, esquecendo até a tempestade. Ao mesmo tempo, parecia que toda a natureza estava se revoltando. O vento uivava, curvava e quebrava as árvores, a chuva misturada com granizo batia contra os vidros. Violeta, minha querida. Diga que me ama! Exclamou Ivan Fyodorovitch, apertando-a contra seu corpo. Movida pela última faísca de consciência, Violeta tentou empurrá-lo e balbuciou. Deixe-me. Mas ao encontrar seu olhar flamejante e cheio de ira e repreensão, ela amoleceu de repente e, ao abraçar Ivan Fyodorovitch pelo pescoço, sussurrou. Sim, sim. Eu amo. Naquele instante, um raio passou pela fresta entre os reposteiros e iluminou o quarto com uma luz verde claro, apagando a luz rosada da lâmpada. Em seguida, uma trovoada terrível sacudiu a casa de tal maneira que as janelas e os frascos no banheiro tiniram. Violeta gritou de pavor, pensando que o raio havia atingido a casa, mas Ivan Fyodorovitch estava cego e surdo. A satisfação da vitória alcançada encheu todo o seu ser. O desejo bruto e animalesco apagou nele todos os sentimentos. Já era tarde quando Violeta acordou. Estava sozinha. No primeiro instante, seu olhar confuso vagou pelo ambiente desconhecido. De repente, um roupão de veludo jogado sobre a poltrona despertou sua memória. As cenas da noite anterior passavam diante dela ainda vagas, mas bastante significativas para fazê-la perceber que estava irreversivelmente perdida. O rosto da moça ardeu. Com um gemido rouco ela escondeu a cabeça nos travesseiros e chorou amargamente. A vergonha e o desespero apertavam-lhe o coração. Sentiu-se terrivelmente infeliz e humilhada. Finalmente se levantou, arrumou o cabelo em frente ao espelho e se vestiu. Quase com nojo olhou para seu rosto empalidecido, os lábios tremendo e as lágrimas começaram a sufocá-la novamente. O que seria dela agora? Estava tudo acabado. Seria rebaixada ao nível de suas amigas levianas. Será que tomaria o mesmo rumo delas? Naquele momento, Ivan Fyodorovitch estava num maravilhoso estado de espírito. Admirava-se com a nova conquista. A ingenuidade e a timidez da jovem aumentavam ainda mais seu encanto.
O fato de ter empurrado aquela criatura jovem e inocente para a lama não pesava em sua consciência acomodada e ele não sentia remorso nenhum. Ivan Fyodorovitch se levantou cedo. Queria ver os estragos que a tempestade havia feito e ordenar um café da manhã requintado para os hóspedes. Depois de dar ordens ao cozinheiro, certificando-se de que todos estavam dormindo, saiu para o jardim e viu que a árvore que ficava perto da janela do dormitório tinha sido atingida pelo raio e estava rachada ao meio até a raiz. A tempestade também causou muitos danos no jardim. Ao ver Violeta pálida e de olhos inchados na frente do espelho, Ivan Fyodorovitch quis abraçá-la e secar suas lágrimas com beijos, mas ela o afastou e pôs-se a chorar. "O que você fez comigo? Por que me levou à perdição?" inquiriu Violeta com voz entrecortada. "Minha pequena maluquinha. Não levei você à perdição. Apenas prendi você com laços amorosos. Daqui por diante viverei somente para fazê-la feliz", respondeu Ivan Fyodorovitch, obrigando-a a sentar-se no sofá. Recorreu aos artifícios de sempre para neutralizar os receios e a desconfiança da moça e despertar nela esperanças. "Quero acreditar que ao se apossar da minha vida você não pretende arruiná-la definitivamente." "Diga-me." Violeta pôs os braços sobre os ombros de Ivan Fyodorovitch, olhando para ele com aflição. "Você se casará comigo já que me ama tanto?" "Não sou uma qualquer." Ivan Fyodorovitch teve um desejo incontrolável de rir, tão ridículas lhe pareceram as pretensões daquela principiante de opereta. Evidentemente nem lhe passou pela cabeça uma ideia semelhante. Mas como seria imprudente assustar a moça logo no começo, respondeu-lhe, sem hesitar. "É essa a minha intenção sincera, querida. Mas, infelizmente, não estou livre para realizar isso agora como você gostaria. Precisamos ter um pouco de paciência." "Por quê?" "Quem e o que pode lhe impedir de se casar comigo?" perguntou Violeta, empalidecendo. "Ah, minha adorável Violeta. Para explicar isso devo lhe contar o drama de minha vida, mas não tenho segredos para você. Estive casado, por amor, é claro. Mas minha mulher preferiu outro a mim. Meu Deus! Será possível trocar você por qualquer outra pessoa? Ser sua esposa é uma felicidade", observou ingenuamente Violeta. Um sorriso vaidoso perpassou os lábios de Ivan Fyodorovitch. "Ela não me amava como você, minha querida. Talvez tenha se casado para obter uma condição, porque não possuía bem nenhum. Mas vamos deixar os detalhes deste drama familiar para outra vez. O problema é que o rival era meu próprio irmão. Não queria atrapalhar a felicidade dos dois e concordei com o divórcio, assumindo a culpa, para dar plena liberdade à minha mulher. Eles já se casaram, mas, eu, pela lei, devo esperar mais 2 anos antes de ter novamente o direito de contrair matrimônio. Você poderia esperar 2 anos, não? Como pode me fazer essa pergunta? Agora que conheço sua bondade e sua generosidade amo-o mais ainda", respondeu Violeta. Ela era ingênua, jovem e apaixonada demais para entender que ele apenas queria ganhar tempo. No mesmo dia, Violeta e sua camareira se mudaram para a casa de Ivan Fyodorovitch na ilha de Krestovsky. Para a moça, começou uma vida alegre e animada, porque Ivan queria se gabar de sua amante encantadora. Foi invejado mais ainda, pois seria impossível roubá-la dele. Violeta era fiel a seu amante, e só tinha olhos para ele. Aquele verão, Richard Fyodorovitch passava em Petersburgo porque seus filhos tinham pego escarlatina, um após o outro. Um dia, os irmãos se encontraram em frente a uma loja, onde Violeta fazia compras. "Você aparece demais com essa moça. Deve ser uma sereia muito astuta, pois ainda é muito criança para esse grau de libertinagem", observou Richard Fyodorovitch. "Está profundamente enganado. Há 6 semanas atrás, essa charmosa sereia era totalmente inocente. E você não teve vergonha de corrompê-la?"
Um sorriso frívolo e cínico surgiu no rosto de Ivan Fyodorovitch. Se não fosse eu, outro faria a mesma coisa. Será que acredita que trabalhando numa opereta ela conservaria a virgindade? Capítulo 15. Nesse meio tempo, Julia Pavlovna voltou a Petersburgo. Seu marido faleceu, deixando-lhe uma fortuna decente. Uma manhã, Richard, indo para casa pela rua Liternai ao encontro de seu gerente, viu Anastácia. Eles se cumprimentaram. Notando que ela estava de cara amuada, Richard Fyodorovitch perguntou por que não aparecia há tanto tempo em Tsarskoye Selo. Ah, tio. Não faço outra coisa a não ser brigar com a minha mãe. Ela enlouqueceu de vez. Só me causa desgostos e, Deus que me perdoe, parece que quer impedir minha felicidade. Venha. Não vamos falar dessas coisas delicadas na rua. Vamos tomar um café lá em casa. Você me contará tudo e talvez eu possa lhe ajudar, disse Richard Fyodorovitch. Depois do café, Richard foi fumar seu cigarro no escritório e levou Anastácia, convidando-a a sentar-se numa poltrona. Agora me fale de suas mágoas e das causas de suas brigas com Julia. Isso é simplesmente revoltante. Você sabe que meu pai deixou para minha mãe 50.000 rublos. Ela me escreveu dizendo que quer se instalar definitivamente em Petersburgo e vai comprar uma casa. Eu aplaudi a ideia. Como sou filha única e o dinheiro pertencia ao meu pai, eu acreditava que a casa, com o tempo, seria minha. E que teria um dote e uma parte da renda do capital. Foi isso que eu disse ao capitão Perov, que tem pretensões sérias e com quem quero me casar. Imagine então a decepção que tive quando, 2 semanas depois de chegada a Petersburgo, ela me disse que tinha mudado de ideia. Ele encontrou uma antiga conhecida em Paris, com quem quer abrir um motel aristocrático em Mônaco ou em Nice. Mas talvez seja um negócio vantajoso, que pode melhorar sua situação, observou Richard Fyodorovitch. Ah, não. Nada disso. Não me oporia a esse projeto se acreditasse em algo semelhante. Não, tio. As especulações de minha mamãe nunca incluem meus interesses. Se ela for morar em Nice com a canalha da sócia dela, com certeza vai arranjar uma amante, pois se considera uma sedutora. Esse amante certamente vai sugar todo o dinheiro e não sobrará nada para mim. Ela está tão brava comigo que até me recusou 1.000 rublos para o meu enxoval. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Acalme-se, Anastácia. Vou lhe dar 3.000 para o seu enxoval. Mas quem é essa pessoa que o deu a Julia Pavlovna a ideia de sair da Rússia? Que interesse ela pode ter nesse negócio? Perguntou Richard. Pelo visto, essa mulher não tem meios próprios para o tal empreendimento e encontrou uma idiota que pode ludibriar facilmente. Exclamou Anastácia, vermelha de indignação. Sabe, tio, sou profundamente grata pela sua generosidade, da qual, aliás, nunca duvidei. Mas me revolta a ideia de que querem me privar daquilo que me pertence por direito. Tudo isso por causa dessa detestável Edman. O Edman? Quem é o Edman? Fyodorovitch com visível interesse. Perguntou Richard. Só sei que ela é de Rigai, como ela mesma diz, é viúva de Wiedemann, um cidadão da Prússia. Eu soube disso há pouco tempo. Conheci essa mulher em Nice, quando minha mãe me levou ao exterior. Naquela época, ela se chamava Senhora Carolina Prunelli. O homem que se declarava seu marido tinha uma pensão, onde minha mãe e eu alugávamos um quarto. Já naquele tempo minha mãe tinha muita amizade com a senhora Carolina. Voltando da América, elas se encontraram novamente em Paris e as duas vieram a Petersburgo. Provavelmente esse projeto surgiu durante a viagem. Você sabe para que essa Wiedemann veio à Rússia, onde ela está morando atualmente? Ela fez uma viagem a Riga para visitar os parentes, mas hoje de manhã voltou a Petersburgo.
Vive no mesmo prédio que nós, num andar acima. Fiquei sabendo que veio à Rússia para cobrar uma dívida de 2.000 francos de uma velha Aratrês que é dama de companhia de Violeta Verne. O mais ridículo é que ela quer exigir 10.000 francos da própria Violeta, como recompensa pelo sustento e pela educação dela. Violeta é sua filha adotiva, uma órfã que ela criou por caridade. Essa tal Endeman acha que tendo um amante tão rico como o tio Ivan, ela poderá lhe pagar esse dinheiro e... O que há com você, tio? Está terrivelmente pálido. Sente-se mal? Não, não é nada. Ultimamente ando tendo vertigens, respondeu Richard, tentando conter a emoção. Mas vamos voltar ao assunto inicial. O que já me contou prova sua razão. Não há dúvida que essa senhora Widman é uma aventureira e pode facilmente roubar sua mãe. Vou me informar a respeito dela e talvez possa lhe ajudar a afastar esse perigo. Oh, tio. Agradeço muito. Como você é bom. Não me agradeça antes que eu faça alguma coisa. Por enquanto, me dê o endereço dessa velha atriz. Ao receber o endereço desejado, Richard Fyodorovich apressou-se em se despedir de Anastácia. Precisava ficar sozinho. Aquilo que acabara de saber o agitou incrivelmente. O Ideman tinha uma filha adotiva e essa filha era Violeta Verne. Richard esforçou-se para afastar a ideia de que estava diante de um plano diabólico em execução e decidiu esclarecer tudo, partindo imediatamente para a investigação, a começar pela senhora Leclerc. Aglaya morava agora num quarto mobiliado, pago por Ivan Fyodorovich. Além disso, tinha um papel no teatro, arranjado também por ele. A senhora Leclerc acabava de voltar de um ensaio e recebeu o nobre visitante com caretas ostentando amabilidade. Por um instante, ela quase sonhou com uma conquista, mas a primeira pergunta de Richard a fez voltar à realidade. No entanto, Aglaya era astuta demais para mostrar sua decepção e respondeu, procurando parecer prestativa. Posso contar com prazer tudo o que sei a respeito de Carolina e de suas relações com Violeta. Ser-lhe-ei profundamente grato e acredite que saberei recompensá-la, respondeu Richard Fyodorovich, colocando 2 notas sobre a mesa. Aceite isto para comprar bombons, o que não tive tempo de fazer na minha pressa em vê-la. O rosto de Aglaya floresceu. Conheço a senhora Widman há muito tempo. Ela veio da Rússia com meu primo Jacques Verne. Era um artista talentoso, mas muito doente. Os dois viviam em Nancy. Nunca me encontrava com eles porque tinha um contrato em Marsella, mas sabia que ela havia trazido consigo uma menina órfã, que adotou por caridade. Depois da morte de Jacques eu a perdi de vista e só mais tarde soube que ela tinha ido embora de Paris com um novo amante, o italiano Prunelli, e passou a viver com ele em Nice. Mas reservou um pequeno apartamento no subúrbio de Paris, do qual tomava conta uma professora aposentada que, em recompensa, ocupava um quarto, alugando os outros 3. Eu mesma passei lá 3 ou 4 meses, onde encontrei Violeta pela primeira vez. Ela tinha 8 ou 9 anos e cumpria as obrigações de criada. A menina era bonita, cuidadosa e prestativa e todos em casa a amavam. Tive de deixar Paris e só reencontrei Violeta 4 anos depois. Aconteceu uma desgraça comigo. Peguei um resfriado e minha voz ficou tão prejudicada que fui obrigado a desistir do palco. Voltei a Paris e me instalei no mesmo quarto que ocupava antes. Minha vizinha também fora atriz dramática. Ela dava aulas de declamação e eu, de canto. Um dia, uma amiga minha, a senhora Pignoli, chamou minha atenção dizendo que Violeta tinha uma voz linda e prometia ser muito bonita, enfim, que ela podia se tornar uma excelente atriz. Gostei da ideia. Quando Carolina veio passar alguns dias em Paris, perguntei a ela se estaria de acordo com a nossa intenção de ensinar canto e declamação a Violeta. Oh, claro. Se seu bom coração lhe sugere isso.
Por que pagar pelas aulas? Eu não posso, respondeu ela, rindo e acrescentou. Foi o próprio diabo quem me colocou nas costas essa meninota. 1000 vezes amaldiçoei a minha besteira e daria tudo para devolvê-la ao lugar de onde a peguei. Confesso que, ao ouvir essas palavras, comecei a suspeitar que havia algum mistério ligado à menina, mas isso não era da minha conta. Pinhol e eu achávamos que Violeta, depois de entrar no palco, recompensaria todo o nosso empenho e começamos o trabalho. Violeta foi ótima aluna em tudo o que se referia à arte. Só não gostava de nosso repertório. Aglaia deu um risinho irônico, porque aspirava à ópera, ou ao drama, mas teve de se contentar com a opereta. Ela teve sucesso e, se não fosse tola, já teria se arranjado muito bem. Em todo caso, devo reconhecer que ela pagou todos os nossos esforços e até hoje se sente grata a mim. Eis tudo o que sei sobre Violeta. Quanto a Carolina Wiedemann, ela está aqui na cidade agora e o senhor pode conversar com ela pessoalmente. Oh, é uma pessoa muito ardilosa e sem vergonha. Afirmo isso sem receio. Agora ela quer cobrar de Violeta uma grande soma para compensar gastos que nunca teve e faz essa exigência descarada só porque Violeta tem um protetor generoso, confidenciou. Sem interromper, Richard ouviu o longo relato da velha atriz. À medida que as circunstâncias confirmavam a possibilidade de Violeta Vernes ser a criança sequestrada à beira-mar, em Gapsal, uma aflição apertava seu coração. Mas ainda queria pôr tudo à prova. E onde vive atualmente Violeta Verne? Aglaia, então, lhe deu o endereço da casa de campo na ilha de Krestovsky. Richard decidiu ir para lá imediatamente. O terrível mistério devia ser desvendado ainda naquele dia. Ao tocar a campainha da casa, repleta de lembranças, Richard sentiu calafrios pelo corpo inteiro. Sairia daquela casa livre do asqueroso pesadelo, ou convencido da terrível verdade. Verdade essa que seria um golpe mortal para sua amada mulher. O criado lhe disse que o patrão ainda não tinha voltado do serviço, e que a patroa, embora em casa, não recebia ninguém na ausência dele. Peça à senhora que abra uma exceção para mim. Tem um assunto importante e inadiável. Richard insistiu, entregando-lhe seu cartão de visita. 1 minuto depois, ele entrava na sala, onde Violeta o esperava com seu cartão de visita na mão. Ela usava um vestido simples de musselina branca com fita cor-de-rosa na cintura, amarrada em um grande laço atrás. Na mesa, estavam flores que, provavelmente, acabara de trazer do jardim. Na poltrona, estava um grande chapéu de palha. Viçosa e jovem, ela parecia mais criança do que mulher. Richard Fyodorovitch a olhou com medo. Será que estivera cego? A testa saliente, o nariz reto, os cabelos negros. Ela era a cópia de Ivan. E aqueles olhos pensativos e tristes, a pequena boca com sorriso melancólico, eram, sem dúvida, de Ksenia. Surpresa e embaraçada pelo silêncio e pelo olhar estranhamente escrutador do visitante, Violeta perguntou. O que o senhor deseja e com quem tenho a honra de falar? Seu sobrenome me faz supor que seja parente de Ivan. Sou irmão dele. Gostaria de lhe falar sobre um assunto muito importante que concerne pessoalmente a você. Não se oporia em me dar algumas indicações a respeito de seus pais, de sua infância e das lembranças daquela época? Perguntou Richard, fazendo esforço para se controlar. As faces do rosto encantador de Violeta coraram. Convidando-o a sentar-se, ela disse, depois de uma hesitação momentânea. Ah, o senhor está tocando numa ferida profunda. Não sei nada sobre meus pais e sobre minha infância. Às vezes, algumas lembranças me perseguem, mas são tão vagas que eu me pergunto. Não seria tudo aquilo um sonho? Não tome como uma curiosidade se lhe pedir que me conte suas lembranças, mesmo que vagas, e tudo o que possa servir para esclarecer sua origem.
Acredite que só motivos muito sérios me obrigam a incomodá-la com essas perguntas tão indiscretas. Não tenho o que esconder, pelo contrário. Suas perguntas são expressões de simpatia e despertam em mim as antigas esperanças, o desejo de penetrar no mistério do meu passado e encontrar meus pais, ou, pelo menos, saber quem eram e onde viviam, respondeu Violeta com voz emocionada. Primeiro, direi aquilo que sei e depois, aquilo que suponho. Na época em que começam minhas lembranças nítidas, eu vivia com a Sra. Widman. Segundo suas afirmações, sou órfã e ela me acolheu por caridade, mas nunca disse uma palavra sobre a posição social de meus pais, sobre a morte deles e os motivos que a levaram a me adotar. Foi severa, raivosa e me tratava mal. Ainda muito pequena, eu servia de empregada, e ela, às vezes bêbada, me dava safanões e grilava. Vou aprontar isso para eles. Vou fazer de você uma cocote. Para mim foi uma verdadeira libertação quando tia Carolina viajou para Nice e a casa ficou sob os cuidados da senhora Dumont. Era uma velha professora que vivia dos juros do dinheiro que conseguira poupar com muita dificuldade. Ao se certificar da honestidade dela, tia Carolina lhe confiou o gerenciamento de seus quartos mobiliados, permitindo, em compensação, que usasse um deles de graça. Essa santa mulher simpatizou-se comigo, livrou-me do trabalho pesado e começou a me dar aulas. Devo minha formação a ela. Foi ela quem despertou as primeiras dúvidas a respeito da legitimidade de minha adoção pela Sra. Widman e procurava reavivar em mim as lembranças de minha tenra infância. Foi o melhor período de minha vida. Mais tarde, apareceram em nossa casa duas velhas atrizes, Leclerc e Pignoli, que tiveram a infeliz ideia de fazer de mim uma atriz de opereta. Sobre os anos desagradáveis que se seguiram não vou contar nada. Eu sempre senti aversão ao palco e o ensino foi um castigo para mim. Mas não é essa a questão. Completei 13 anos, quando caiu em minhas mãos uma lembrança material sobre minha infância. Um dia recebemos o aviso da chegada da Sra. Widman e tive de arrumar o quarto, sempre reservado para ela. Num velho armário achei uma mochila com objetos infantis. Depois eu os mostrarei. A partir daquele dia, tive certeza de que Carolina não tinha nenhum direito sobre mim e que talvez tivesse me sequestrado, porque aqueles objetos me lembraram uma bonita e elegante senhora que me segurava nos braços, me acariciava e me beijava. Lembrei-me também de um menino que brincava comigo. Mas espere, vou lhe mostrar essas coisas, disse a jovem. A emoção com que Violeta falava crescia a cada instante. Ela correu para o seu quarto e trouxe de lá um pacote. Colocou na frente de Richard e o abriu. Este, incapaz de falar, ouvia a moça com o coração pesado, revoltando-se contra a evidência de que a criança procurada com tanto desespero, por quem tantas lágrimas foram derramadas, era aquela mesma criatura perdida que estava diante dele. Oh, para que fui achá-la? Por que não morreu esta infeliz criança? Pensava ele. Entregue à sua própria emoção, Violeta não reparava na emoção do visitante. Com as mãos trêmulas, ela colocava na frente de Richard uma pequena camisola, meias listradas, sapatilhas de couro dourado e um vestido de fustão branco enfeitado com rendas, tantas vezes descrito por Ksenia Alexandrovna. Depois, tirou uma fina corrente de ouro, da qual pendia uma cruz de ouro e a imagem da Virgem Maria. Desempacotando tudo o que chamava de suas relíquias, Violeta continuou falando, atropelando as palavras e cortando as frases, tal era a sua pressa. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Que coisa estranha! Nesta casa, minhas lembranças tornaram-se mais vivas. Da janela do vestiário dá para ver um carvalho grosso e o balaústre do terraço. Poderia jurar que já tinha visto tudo isso e também o velho relógio cuco. Quando vi a inscrição OG com a coroa, a camisola e a calça de cambraia. Meus pais devem ter sido pessoas de posses e religiosas.
A cruz e a imagem provam isso. Ah, sim. Lembro-me que essa dama me chamava por outro nome, não por Violeta. Mas não consigo lembrá-lo. Olga. Falou Richard involuntariamente, sem tirar os olhos da inscrição que eliminava as últimas dúvidas. A moça se calou e apertou a cabeça com as mãos. Você disse Olga. É exatamente o nome que eu tinha e que não conseguia me lembrar. Quer dizer que você conhece meus pais? Onde estão? Fale. Fale, por favor. Violeta agarrou a mão de Richard e só então percebeu sua terrível emoção. Uma compaixão misturada com algo indefinido expressava-se em seu olhar e soava em sua voz quando ele balbuciou baixinho. Pobre criança. Para que a encontrei? Violeta deu um passo atrás. Uma palidez sucedeu ao rubor de seu rosto. Durante um minuto, seus olhos bem abertos passavam por Richard, depois pelos objetos na mesa e de novo por Richard. De repente, ela soltou um grito e lágrimas jorraram de seus olhos. Você é meu pai. A inscrição G significa Olga Gueroville. Sente vergonha por eu ser atriz de opereta e amante de seu irmão. Mas será que minha culpa é tão grande que não pode me perdoar? Sou muito jovem e indefesa. Zombavam de mim por eu não ter uma amante e mesmo assim queria ser honesta. Lutei e resisti até aquela noite fatídica em que Ivan me trouxe aqui e me obrigou a tomar tanto champanhe que perdi a razão e a força de vontade. Eu amo. Ele é bondoso e prometeu se casar comigo. Richard Fyodorovitch se levantou. Ele não conseguia pronunciar uma só palavra. Sua respiração estava presa. Definitivamente estava perdido diante das complicações infernais do drama familiar. Mas quando ouviu a que perfídia recorrer a seu irmão para seduzir aquela pobre criança, sentiu ódio daquele desavergonhado, sedutor e inescrupuloso, que não tinha limites em seus desejos de levar a própria filha à perdição, sem saber, é claro. Mas como revelaria isso a Ksenia e a Olga? Como daria aquele golpe mortal às duas? Em seu estado de emoção, não ouviram a campainha depois da qual apareceu na sala Ivan Fyodorovitch. Surpreso e descontente, ele olhou para seu pálido e transtornado irmão e para o rosto de Violeta, banhado em lágrimas. Suas sobrancelhas negras estavam franzidas. O que está acontecendo aqui? O que significa esta visita, Richard, e as lágrimas de minha adorada Violeta? Será que ele se atreveu a ofender você? Gritou, irado. Ivan, Deus trouxe você aqui. Diga para meu pai que você vai se casar comigo. Ele acabou de descobrir que eu sou Olga, a filha dele sequestrada ainda pequena pela maldosa Oidman. E agora ele sente vergonha de mim por eu ser sua amante. Violeta se calou de repente e ficou imóvel porque Ivan Fyodorovitch soltou um ronco como se tivesse recebido um forte golpe no peito e encostou-se numa cadeira. Estava branco como a própria morte. Seus olhos arregalados fitavam a jovem com tamanho terror que não entendia o que estava se passando. A revolta de Richard Fyodorovitch deu lugar a uma profunda comiseração. Ele entendeu que, apesar da leviandade e do cinismo, o irmão fora fulminado pelo horror de seu crime. Ele pegou a mão gelada de Ivan e apertou-a fortemente. Coragem, meu pobre amigo. Você não sabia que pecado estava cometendo. Como se acordasse do torpor, Ivan Fyodorovitch tirou sua mão e, sem responder uma palavra, sem olhar para Violeta, que permanecia imóvel, foi para o dormitório e trancou a porta. Ficando só, sentou-se na poltrona, recostou a cabeça e fechou os olhos. Os ouvidos zumbiam, a respiração estava presa. Seu cérebro fervia. 1000 imagens do passado distante surgiam em sua memória e eram tão reais que lhe causavam uma dor quase física. Ali, onde ele estava sentado, lhe haviam colocado nas mãos uma almofada bordada com um pequeno ser rosado de olhos grandes e inocentes. Depois,
veio a imagem de uma criança que tentava dar seus primeiros passos, já crescida, corria pelo jardim, recebendo com alegria quando ele chegava em casa, brincava com ele no sofá que ficava naquele mesmo lugar, perto da penteadeira. Parecia-lhe que estava sentindo a menina de cachos pretos e de olhos brilhantes subindo em seu colo, rindo, abraçando com suas mãozinhas macias, beijando e falando sem parar. Vamos logo, papai, vamos almoçar. Mas agora, naquele mesmo quarto onde ela nascera, ele havia profanado e levado à perdição a própria filha, tornando-a vítima de suas paixões animalescas. Ali ele abusara impiedosamente de sua ingenuidade, de sua solidão e de sua inocência. Mas que diabo se intrometera em seu destino e o levara àquele terrível desfecho? Um gemido parecido com pranto saiu da boca de Ivan Fyodorovitch. Apesar de seu egoísmo, de sua leviandade e da ânsia por prazeres, o sentimento paterno conservou-se intacto em sua alma. A criança para ele era uma criatura sagrada. De repente, com um tremor supersticioso, se lembrou da terrível tempestade naquela noite funesta. Parecia que a própria natureza se revoltava e queria preveni-lo do crime que cometia. Que futuro esperava por ele agora? Como confessaria a verdade a Ksenia e a Olga? Como suportaria a infâmia, o constante remorso e o iminente escândalo? Ivan Fyodorovitch sentia que estava perdendo a razão. Não estava acostumado a sofrimentos. Em sua vida de prazer e egoísmo, nunca passara por uma luta moral interna. Eis que, subitamente, recebera um golpe que abalou todo o seu ser e mudou todos os seus sentidos. Ele olhava a si mesmo com terror. Sentia arrepios só de pensar em encarar Olga, ler em seus olhos o pavor, a censura e o desprezo ao pai que era o seu próprio amante. A vida que ele tanto amava de repente tornou-se um peso insuportável e a morte lhe pareceu uma redenção e o único meio de cortar o nó górdio que o destino fizera. Com sua veemência e insensatez, ele se agarrou à ideia do suicídio como a uma âncora de salvação. Sim, era preciso fugir. Fugir daquela vergonha e daqueles sofrimentos terríveis que atormentavam sua alma. Nota: nó górdio, nó que não se desata. Levantou-se e, com passos firmes, dirigiu-se à cômoda e puxou uma das gavetas. Depois que Ivan Fyodorovitch saiu, instalou-se na sala um profundo silêncio. Finalmente Violeta atirou-se a Richard Fyodorovitch e pegou em sua mão. Deus misericordioso! O que significa isso? Explique-me, não estou entendendo absolutamente nada. Porque a notícia de que sou sua filha perturbou tanto Ivan. Sinto que há algum terrível mistério nisso. O corpo inteiro de Violeta tremia. Seus olhos expressavam desespero. Richard sentiu uma dor imensa no coração. Minha pobre criança. Acalme-se e tenha paciência, respondeu, apertando suavemente a mão de Violeta. Na vida acontecem fatalidades. Não vou negar que seu destino é uma consequência sinistra delas. Você saberá de tudo com o tempo. Agora tenho uma boa notícia para você. Sua mãe está viva e espero que a encontre ainda hoje. Minha mãe está viva. Então me leve logo para vê-la. Se minha lembrança é certa, ela deve ser muito bonita e bondosa, exclamou Olga. Seu rosto se iluminou com alegria e esperança. Naquele exato instante, do quarto contíguo, ouviu-se o som de um tiro e, logo em seguida, de um tombo. Com um grito de horror, Olga correu para a porta, mas estava trancada. Então, ela e Richard conseguiram penetrar no dormitório pelo banheiro. No tapete, perto da cômoda, viram Ivan Fyodorovitch estirado, segurando ainda uma pistola em sua mão trêmula. Olga, como uma demente, se atirou sobre ele banhando-se em lágrimas, cobriu-o de beijos, mas Richard afastou-a do ferido. Deixe-me ver a ferida e chame os criados, disse. Mas a criadagem já estava na porta, alarmada pelo tiro.
Ivan Fyodorovitch foi colocado na cama. Um dos serviçais, pálido e aflito, foi correndo buscar o médico. Richard desabotou o colete do irmão e certificou-se de que o coração, embora fraco, ainda batia. No peito via-se uma ferida sangrando. Richard Fyodorovitch molhou seu lenço em água fria, colocou na ferida e amarrou o peito com uma toalha. Feito isso, lembrou-se de Olga. Viu-a desmaiada num canto do quarto. Levou-a para a sala de visitas e colocou-a no sofá, mas não tomou providências para fazê-la voltar a si. O despertar para a terrível realidade iria acontecer de qualquer maneira cedo demais. Meia hora depois chegou o cirurgião. Ao examinar o ferimento, ele disse, balançando a cabeça. A arma estava bem apontada. Inevitavelmente atingiria o coração se, por um milagre, a bala não fosse desviada pelo anel que prendia o relógio. Mesmo assim, o ferimento é tão sério que não posso assegurar que seu irmão vá sobreviver. É necessário extrair a bala imediatamente e chamar uma enfermeira. Durante a operação, Ivan Fyodorovitch voltou a si. Os gemidos mostravam seu sofrimento. Depois que o curativo foi colocado, ele recuperou completamente a consciência e seu primeiro gesto foi tirar a bandagem. O que está fazendo? Quer cometer mais um pecado em lugar de se ajoelhar perante Deus e suplicar por perdão? Sussurrou Richard, segurando sua mão. Eu quero morrer. Não quero nem posso viver, balbuciou Ivan Fyodorovitch com uma voz quase inaudível. Ele estava muito fraco e fechou os olhos. Enquanto não chegava a enfermeira, Richard Fyodorovitch conversava baixinho com o cirurgião. De repente, na porta do quarto apareceu Olga, pálida e transtornada. Como uma sombra, ela deslizou até a cama e apertou seus lábios contra a mão imóvel de Ivan. Depois, inclinando-se sobre ele, disse com voz trêmula. Ivan. O ferido estremeceu, começou a se agitar e no seu rosto pálido surgiu uma expressão de desespero e de pavor indescritíveis. O cirurgião aproximou-se em seguida, afastou Olga e sussurrou para Richard Fyodorovitch. Pelo amor de Deus, leve daqui esta jovem. Sua presença prejudica o estado do ferido, causando nele uma agitação perigosa. Ela não deve mais entrar aqui. Na sala, com Richard, Olga exclamou, apertando as mãos contra o peito. Deus Todo-Poderoso! O que significa isso? Desde que soube que você é meu pai, eu inspiro pavor a Ivan. Ele não me ama mais. Você é um pai cruel, já que esconde aquilo que tenho direito de saber, e as lágrimas a impediram de continuar. Minha pobre criança, vou buscar sua mãe. Ela vai lhe dizer toda a verdade. Enquanto isso, reze para que Deus lhe dê apoio, respondeu Richard Fyodorovitch, carinhosamente passando a mão pela cabeça de Olga. Ele despediu-se do cirurgião e saiu apressado, com medo de perder o trem. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 16. Nunca Richard Fyodorovitch tinha chegado em casa com o coração tão pesado. Que terrível golpe ele ia desferir em sua mulher. Mas não podia calar nem adiá-lo. Ksenia Alexandrovna esperava por ele impaciente e preocupada. Quando saiu, às 9 horas, o marido lhe prometeu que voltaria às 2 da tarde, mas já eram 7 horas da noite e ele ainda não havia aparecido. Finalmente, às 9, ele chegou, mas estava tão pálido e transtornado que a jovem mulher ficou assustada. Sem responder às perguntas e recusando o chá, Richard Fyodorovitch levou a esposa para o escritório e trancou a porta. Meu Deus! Aconteceu alguma desgraça. Não é por acaso que o dia todo estive com um mau pressentimento, exclamou Ksenia, tremendo de nervoso. Seu pressentimento não a enganou, minha pobre querida. Trago uma notícia triste. Mas antes de lhe contar,
peço que junte todas as suas forças e lembre-se que existem 3 seres para quem você é a coisa mais preciosa do mundo. Ksenia Alexandrovna passou a mão pela testa suada e depois ergueu-se com firmeza. Você e nossos filhos estão vivos, sãos e salvos. Portanto, pode me falar sem temor nenhum. Qualquer que seja a desgraça, terei forças. Você tem mais uma criança, e trata-se dela. Olga. Você encontrou Olga ou ela morreu? Gritou Ksenia. Não, ela está viva. Mas talvez fosse melhor se estivesse morta. Então a miserável ladra devolveu e você a encontrou com algum amante. Mas meu Deus, onde? Em Petersburgo. Ela é atriz. Isso não tem importância nenhuma. Nós a tiraremos desse meio e, com nosso amor, ela voltará à virtude e à felicidade. Mas vamos logo vê-la. Foi por isso que vim, para levá-la até Olga. Mas, minha querida, não sabe ainda o pior. Imploro a você, mantenha firmeza. Olga tem o nome de Violeta Verno e seu amante é Ivan. Como se fosse atingida por uma bala, Ksenia caiu no sofá e agarrou a cabeça com as 2 mãos. Mas de sua boca não saiu nenhum grito. Parecia que sua cabeça estava se despedaçando. De repente, ela se levantou, empurrou o frasco com sais que o marido queria lhe dar para que cheirasse e, fora de si, gritou. Oh, miserável! Só lhe faltava essa vítima. Tenha piedade dele. Ivan não sabia que crime estava cometendo e ele mesmo já se castigou. Ao saber quem realmente é a Violeta, tentou se matar atirando no peito e, provavelmente, não poderá sobreviver. Aqui na terra ele já pagou sua dívida. O resto está nas mãos de Deus. Em poucas palavras, Richard contou o que havia acontecido e disse que gostaria de ir com Ksenia Alexandrovna para tirar Olga daquela casa desafortunada e revelar-lhe a verdade. Ele mesmo não tinha forças para falar com a moça. Por isso, era preciso ter pressa. Ksenia disse que estaria pronta em meia hora, pois levaria as crianças para deixá-las no apartamento da cidade. Por nada no mundo elas ficariam sozinhas em Tsarskoye Selo. Tudo foi feito como ela queria, mas já era 1h da madrugada quando a carruagem de Richard Fyodorovich parou perto da casa na ilha de Krestovsky. O casal entrou pelos fundos porque não queria tocar a campainha, e foi à sala de visitas. Ksenia Alexandrovna, mal se aguentando em pé de tanta emoção, parou na soleira e em seguida viu Olga, sentada na poltrona, fechando o rosto com as mãos. Pela porta entreaberta ouviam-se os chiados da respiração rouca do ferido. Richard Fyodorovich aproximou-se da sobrinha, tocou em sua mão e sussurrou. Olga, levante a cabeça. Sua mãe está aqui. Olga pulou da poltrona como se levasse um choque elétrico. Ao ver Ksenia Alexandrovna que, pálida e emocionada, estendia-lhe as mãos, atirou-se no seu colo e abraçou-a. Por um minuto, Ksenia esqueceu de tudo. Finalmente, ela estava apertando contra o peito a criança pela qual tanto chorou. Via novamente aqueles olhos azuis e a boca rosada que ela conhecia tão bem. Parecia que os anos não haviam passado. Era a mesma pequena Olga, cuja face aveludada apertava-se contra seu ombro e seus cachos negros tocavam seu rosto. Por alguns minutos, ela sentiu-se apenas uma mãe feliz. O impulso do amor mais puro que existe no mundo fez bem para Olga. Ela sentiu-se protegida como um passarinho que lutava contra a tempestade e finalmente alcançava seu ninho. Esse esquecimento durou pouco para Ksenia Alexandrovna e o despertar foi ainda mais pesado. Mas Olga entregou-se plenamente à sua felicidade. Ajoelhando-se na frente da cadeira, onde estava a mãe, ela abraçou Ksenia como uma criança, olhava para ela com admiração e a cobria de carinhos. Ela começou a lhe contar sobre as alegrias e as tristezas de sua vida até o trágico acontecimento daquela noite. Com lágrimas nos olhos,
implorava que perdoasse sua perdição e que explicasse a estranha atitude de Ivan e o silêncio misterioso de Richard Fyodorovich, que continuava considerando seu pai. Como descrever o que sofreu aquela pobre mãe durante esse relato? Como transmitir toda a ira que fervia no seu peito contra a odiosa sequestradora, culpada de tantas desgraças? Naquele momento, ela sentiu-se incapaz de revelar a verdade a Olga. Seus lábios se recusavam a fazer isso. Inclinando-se para a filha, respondeu baixinho. Para responder suas perguntas terei de falar e falar muito sobre coisas tristes. Melhor deixarmos essa conversa para amanhã. Estaremos mais tranquilas. Saiba apenas, minha adorada criança, que meu amor e o amor de Richard levantarão em torno de você um muro impenetrável para a maldade humana. Espero que em nossa companhia sua alma encontre paz. Neste instante, você precisa se deitar e dormir. Eu também vou descansar um pouco. Nós duas estamos cansadas de emoções tão fortes. Olga seguiu o conselho da mãe. Como realmente estava esgotada e arrasada, física e moralmente, adormeceu rapidamente num sono profundo e pesado. Ao certificar-se de que Olga estava dormindo, Ksenia Alexandrovna foi ao dormitório de Ivan, onde estava Richard. A enfermeira preparava compressas. Ksenia ficou ao pé da cama e com uma mistura de amargor e pena olhava para o ferido, que delirava e se agitava na cama. De sua boca saíam os nomes Ksenia, Olga, Violeta, intercaladas por súplicas de perdão, com frases amorosas e gritos roucos. Água. Na memória de Ksenia ressurgiram com dolorida nitidez os primeiros dias de sua vida matrimonial com Ivan Fyodorovich, quando se inclinava para ele e, levantando sua cabeça, dava-lhe de beber. Naquela época, ele também fora ferido pela mesma mulher depravada que raptou sua filha e agora levava Ivan Fyodorovich ao crime. Será que a justiça divina jamais fulminaria aquela criatura desonrada que, para executar sua vingança sem sentido, sacrificara tantos seres humanos e condenara-os a sofrimentos morais tão terríveis? Sem ter forças para se controlar, Ksenia desabou em prantos. O marido levou-a em seguida a um quarto contíguo e, para distraí-la, começou a comentar os fatos. Aconselhou-a a levar Olga para sua casa assim que ela acordasse, porque era impossível que permanecesse na casa de Ivan. Pediu-lhe também que comprasse um guarda-roupa completo para a moça, pois o atual era para ele asqueroso. Eu preciso ficar aqui, pois o estado de Ivan é tão sério que não posso deixá-lo só. Já para você seria mais fácil dizer a verdade à pobre Olga longe deste lugar. O coração de Ksenia doía, mas decidiu firmemente contar tudo a Olga naquele mesmo dia. Como todos na casa já sabiam que sua filha fora encontrada, a verdade poderia chegar aos ouvidos dela por outros, sem que ela estivesse preparada para isso. Depois do almoço, Ksenia Alexandrovna foi fazer compras para a filha. Voltou tão cansada que resolveu se deitar um pouco. Estava se sentindo arrasada, alquebrada e compreendia que precisava de forças para aquela conversa. Ficando sozinha em seu novo quarto, Olga sentou-se à janela e com indiferença olhava para os pedestres e as carruagens indo e vindo. Estava entregue à tristeza e à aflição. Ela pressentia mais algum infortúnio que pairava sobre o seu destino. O crepúsculo aumentou ainda mais seu estado depressivo. Boris, que entrou no quarto de Olga, começou a conversar com ela. Tio Richard, graças a Deus, é muito boa pessoa. Mas ele é o segundo marido de nossa mãe. Como você sabe, nosso pai é Ivan Fyodorovich, o primeiro marido de quem nossa mãe se divorciou. Ele se feriu acidentalmente quando estava descarregando a pistola. Você já soube? Você. Boris calou-se assustado, porque Olga deu um grito rouco e estridente. Ela pulou do sofá e apertou seu peito com as duas mãos e seus olhos esbugalhados expressavam pavor. De repente, seu rosto ficou rubro,
Os traços crisparam-se e, levantando os braços procurando por um apoio, caiu no chão como se fosse atingida por um golpe. O grito louco de Olga, seguido pelo grito de pavor de Boris, atraiu a todos para o quarto. Olga foi colocada na cama. Naquele instante, entrou Ksenia Alexandrovna, lívida. Bastaram-lhe poucas palavras para entender o que havia acontecido. Quando Olga acordou não reconhecia ninguém. Ora ardia em brasa, ora caía exausta e gelada. De quando em quando, ela pronunciava: "Fui amaldiçoada. Deixem-me." Os médicos disseram que tinha febre nervosa e inflamação da meninge, que complicava seu estado e punha sua vida em risco. 2 dias depois, quando Julia Pavlovna estava em seu quarto diante do espelho, tirando os cabelos brancos que prateavam seus cachos negros, a porta se abriu e sua filha, visivelmente agitada, entrou voando e caiu numa cadeira. "Meu Deus, como você é brusca, Anastácia!" "E rompe aqui feito uma bomba. E ainda com essa cara. Parece que a casa está pegando fogo", resmungou. Sem dar atenção às palavras da mãe, a moça disse: "Escute a minha melhor novidade, que mostra perfeitamente como é sua querida amiga, a senhora Widman. Que outra calúnia você inventou sobre aquela mulher honrada?" "Você a odeia porque ela atrapalha suas pretensões egoístas", respondeu Júlia causticamente. "Oh, essa mulher honrada vai ter de responder perante o juiz, pois foi ela quem roubou Olga, a filha de tia Ksenia. Todos os seus crimes foram descobertos. Tio Richard mandou prender-lhe na prisão que ela vai ficar, ao invés de inaugurar uma pensão em Nice." Anastácia com ardor objetou. Em poucas palavras a moça contou tudo o que acabara de saber por Daria. Anastácia queria ver Richard Fyodorovitch, mas Daria disse que os patrões não podiam receber ninguém por causa do estado grave de Ivan Fyodorovitch e da filha de Ksenia Alexandrovna. No começo, Julia Pavlovna ficou embaraçada. A história era um verdadeiro romance, uma tragédia que poderia acabar mal para sua amiga Widman. Ficou pasma quando soube que a senhora Widman era Carolina Brettinagel, a antiga amante de Ivan Fyodorovitch, uma louca que queria matá-lo. Mas o embaraço logo se transformou em ávida curiosidade. Sem pensar 2 vezes, Julia Pavlovna pôs o chapéu, as luvas e saiu para fazer suas próprias investigações. Anastácia, depois de refletir por um momento, subiu para o 2º andar. A senhora Widman ocupava um excelente apartamento mobiliado. Sem suspeitar da tempestade que ia desabar sobre sua cabeça, ela comia frango assado tranquilamente. Estava concluindo a refeição com um grande copo de vinho madeira, quando a porta se abriu e Anastácia apareceu. A moça, sem cumprimentá-la, disse com um sorriso irônico: "Bom apetite, Mademoiselle Brettinagel." Os copos e pratos vazios mostram que se alimentou muito bem. "Receio que a notícia que tenho para a senhora estragará a sua digestão." Carolina mediu a moça com seu olhar raivoso. "Peço-lhe, Mademoiselle Anastácia, para me poupar de suas brincadeiras de mau gosto. Caso contrário, vou ter de dar queixa à sua mãe. Posso dizer também que não estou com vontade de receber visitas, mas já que me faz essa honra, exijo que me chame por meu verdadeiro nome, senhora Widman, e não por um nome fantasiado." Ha ha ha. A senhora rejeita o lindo nome de Brettinagel. No entanto tinha esse nome, embora há muito tempo, quando o atirou no meu tio Ivan Fyodorovitch Gueroville e quando jurou a mulher dele vingar-se de maneira diabólica, o que realizou com tanto sucesso em Capsal. Carolina ficou terrivelmente pálida e sua mão gorda apertou a braçadeira da poltrona. Mas, tentando se controlar, ela balbuciou: "Não entendo do que está falando." "Ah, não entende? Nesse caso, vou me expressar melhor", disse Anastácia com ironia. "Saiba que sua honrada atitude em relação à pobre Olga, filha do tio Ivan, foi descoberta.
Tudo foi provado e confirmado, desde o momento em que a senhora sequestrou a menina na praia, em Gapsal, até quando Olga, sob o nome de Violeta, tornou-se amante do próprio pai, graças às suas artimanhas. Sabe o resultado dessa descoberta? Tio Ivan tentou se suicidar e Olga está com meningite, à beira da morte. Tio Richard vai processar na justiça a culpada desse embuste diabólico e a senhora será presa. Carolina se levantou rapidamente. Seu corpo gordo tremia e ela exclamou, com voz rouca. Mentira. Mentira. Ninguém ousará me prender. Sou cidadã alemã e vou recorrer ao nosso embaixador. Verdade? Acha que sendo cidadã da Prússia a senhora tem o direito de raptar crianças russas e depois fazer delas amantes de seus próprios pais? Vamos ver se seu embaixador tem a mesma opinião e se vai usar toda a sua influência para defender uma mulher tão virtuosa aqui, sabendo que a filha natural tornou-se concubina de seu pai, ainda pretende explorar esse incesto. A carta que a senhora escreveu para Violeta, exigindo dela 10.000 francos para compensar os gastos com a educação dela está, nas mãos do tio Richard. Hoje de manhã ele já entregou ao procurador, junto com outras provas. O efeito obtido superou todas as expectativas. Foi surpreendente. Durante alguns minutos, os olhos de Carolina vagaram pelo quarto com expressão de pavor. Toda a covardia de sua alma expressou-se nesse medo diante do castigo que a esperava depois de tantos anos de total impunidade. Carolina estava boquiaberta, como se lhe faltasse o ar. Depois, seu rosto ficou vermelho e ela caiu no chão, arrastando consigo a toalha da mesa que apertava na mão, e estirou-se como morta por entre os cacos da louça e vidros que, tinindo, espalharam-se em torno dela. Assustada com o resultado demasiado brilhante de sua visita, Anastácia saiu correndo e se trancou na casa da mãe. Ninguém a viu subir e descer a escada. Ao ouvir o som de louça quebrando, entrou uma criada e encontrou a senhora Wiedemann deitada, sem sentidos. O médico que foi chamado às pressas diagnosticou apoplexia, cujas consequências ainda não podia prever. Enquanto a mulher perversa, causa de tantas desgraças, foi castigada finalmente pela Nêmesis, suas duas principais vítimas ainda estavam entre a vida e a morte. O estado de Ivan Fyodorovitch se agravou, embora seu organismo forte ainda lutasse. Nos momentos de lucidez, os sofrimentos morais tomavam conta dele e pioravam sua saúde. Richard visitava o irmão diariamente, mas a maior parte do tempo dedicava a Ksenia Alexandrovna, ajudando-a a cuidar da filha e apoiando-a com seu amor em tal provação. Nota: Nêmesis, deusa grega da vingança, termo particularmente apreciado por Rochester para designar vingança. Sabendo das causas da tentativa de suicídio, ela se compadecia de Ivan e, além disso, torturava, dia e noite, a ideia de que ele podia morrer sem se confessar. Num desses momentos de consciência, a enfermeira Maria inclinou-se sobre Ivan Fyodorovitch e perguntou: Não gostaria de ver um padre comungar? Acredite que o Filho de Deus, nosso Senhor misericordioso, é o melhor salvador da alma e do corpo. O doente abriu os olhos mas não respondeu nada, passando por uma luta interna. Finalmente ele disse, baixinho: Está bem. Chame o padre. A enfermeira escreveu um bilhetinho e o enviou para seu preceptor espiritual, o Frei do Monte de Alos, que conhecia há muito tempo. Em algumas horas chegou Richard, quase ao mesmo tempo que o Frei, um homem alto, severo e ascético. Depois de conversar alguns minutos com a Richard Fyodorovitch, emocionado e feliz com a decisão do irmão, o padre Alexei aproximou-se do doente, que se encontrava num sono profundo, e tocou levemente sua mão. Ivan estremeceu e abriu os olhos. Estava em plena consciência. Então, todos os presentes apressaram-se em sair do quarto. A confissão durou muito tempo. Quando, finalmente, o Frei abriu a porta e, na presença de Richard e da enfermeira,
Ministrou a comunhão a moribundo. Este estava tão fraco que todos pensaram que seria seu fim. Está morrendo empalidecendo. Sussurrou Richard Fyodorovitch. O frei balançou a cabeça e disse: Não, não é agonia. É um sono enviado por Deus ao pecador arrependido. Posso lhes dizer que este homem ainda não está preparado para a morte. Portanto, deve viver para redimir seu pecado e purificar sua alma. O frei estava certo. Depois de algumas horas de um sono profundo, as forças do enfermo foram restabelecidas como que por uma fonte misteriosa. A melhora de seu estado era tão visível que o médico declarou, confuso, que se aquele estado permanecesse, a recuperação seria possível. Depois de 3 dias, o médico declarou que Ivan estava fora de perigo. A partir de então, Ivan Fyodorovitch começou a se recuperar rapidamente. Mas seu corpo sarava, sua alma continuava doente. Embora já pudesse se levantar e ficar sentado na poltrona, não queria ver ninguém e proibiu a visita de Dorobkovitch e de outros amigos que chegavam para vê-lo. O padre Alexei visitava-o regularmente e só ele conseguia atirá-lo do silêncio, mesmo na presença de Richard. Sobre Olga, ele nada perguntava. Um dia, depois do almoço, o frei estava no quarto de Ivan Fyodorovitch e este, de péssimo humor, finalmente revelou sua censura às pessoas que lhe salvaram a vida. Atirei em mim para morrer. Será que faria isso se pudesse suportar esta vida, a qual me seguram à força? O padre Alexei balançou a cabeça. Quer dizer que pretende repetir a tentativa de suicídio? Pensa seriamente que com a morte tudo se acaba? Que o princípio da razão que nos dá vida se transformará num punhado de cinzas? Ou se considera digno de aparecer diante do juízo divino? A vida tornou-se odiosa para mim. Não posso mais viver. Aquilo que vem depois não me importa. Depois, aparecerão sofrimentos e remorsos ainda mais penosos do que os de agora. Já que quer tanto morrer, para que morrer fisicamente? Tente morrer para o vício e para o prazer, aos quais se entregava com toda paixão. Morra para a vida mundana e para as atrações fúteis, com as quais se deliciou até se fartar. Crie para si uma nova vida e condições para que possa continuar vivendo dignamente. Não estou entendendo, padre Alexei. Não depende de mim criar essas condições. Estou cansado de tudo. Sem dúvida. Está cansado de tudo que o mundo perverso, no qual vivia, lhe oferecia. Mas será que tem ideia do mundo e da harmonia que proporcionam concentração e silêncio, oração na solidão, esquecimento de si próprio e uma disciplina rigorosa da alma e do corpo? Olhe para mim. Parece que tenho a mesma idade que você. No entanto, estou beirando os 60, 30 dos quais passei num monte de atos. Isso é que é uma vida limpa, livre de paixões. O Senhor quer que eu me torne monge? Ivan Fyodorovitch. Balbuciou: salve-me Deus de exigir isso de alguém. Só por vocação é possível se tornar um bom monge. Monges ruins nós temos de sobra. Gostaria de lhe dar apenas um exemplo. Vendo que os olhos de Ivan lacrimejavam e os lábios tremiam, o frei tirou de si uma cruz de madeira, velha e escurecida, e colocou-a na mão de Ivan. Esta cruz me foi legada por um velho ermitão do Monte de Athos, que durante 50 anos orou segurando-a nas mãos. Nela está concentrada uma força diferente e benéfica, por isso nunca me separo dela. Eu a deixarei para você até amanhã. Que a alma do velho Irineu lhe dê apoio e lhe ajude a encontrar o caminho até Deus. Sem esperar pela resposta, o monge se levantou e saiu do quarto. Ficando sozinho, Ivan Fyodorovitch olhou com superstição para a pequena cruz. Durante os longos anos de sua vida desregrada, entregue a prazeres e casos amorosos, ele se esqueceu de Deus. A religião era apenas formalidade para ele. Por alguns minutos, tentou em vão se lembrar de alguma prece, mas, de repente, quase inconscientemente,
começaram a sair de sua boca as maravilhosas palavras: Pai nosso que estás no céu. À medida que pronunciava a oração, que expressava todas as necessidades e obrigações do ser humano, sentiu que sua alma precisava elevar-se a alcançar a fonte da misericórdia divina, da qual havia falado o Frei. Cambaleando, ele chegou até a porta e fechou o trinco. Depois, colocou-se diante da imagem do Cristo Redentor que estava num canto e, apertando a cruz do ermitão contra o peito, ajoelhou-se e começou a orar. Pela primeira vez na vida sentia paz em sua alma, julgava a si próprio, implorando misericórdia ao Criador e rendendo-se à mão justiceira que o punia. Quando, no dia seguinte, o padre Alexei chegou, Ivan Fyodorovitch o abraçou e pediu a ele que dedicasse 1 hora por dia a orientá-lo. Quero me dedicar seriamente aos assuntos religiosos. Vou pedir demissão e, depois que estiver mais tranquilo, decidirei meu futuro. Richard, que chegou à noite, foi recebido com uma ternura incomum e estranhou também a calma e a seriedade do irmão. Disse a Ivan que em breve viajaria para a Crimeia com a família toda para tratar da saúde. Olga e Ksenia estão doentes. Fyodorovitch com voz baixa. Perguntou Ivan atrás. Você acertou. Olga ficou muito doente, mas agora está se recuperando. Esperamos que um ambiente novo, onde nada lhe lembrará o passado, faça bem para ela. Quando Olga tiver forças para superar tudo o que se passou, diga-lhe que seu pai implora perdão e pede que ela reze por ele. Acredito que ela já o tenha perdoado e que está rezando por você, pois tem alma de anjo. Você já sofreu castigo suficiente por seu pecado involuntário. Posso lhe dar uma notícia. Aquela miserável que raptou sua filha ficou paralítica quando soube que seu crime foi descoberto. Não pode mexer nem os braços nem as pernas. Pois é. A justiça divina tarda, às vezes, mas não deixa impune nenhum crime. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e faz com que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Epílogo. Numa linda manhã do final de setembro, encontramos Ksenia Alexandrovna com toda a família no terraço de uma vila maravilhosa à beira-mar, perto de Alta. Passaram-se 3 anos desde os últimos acontecimentos descritos, que deixaram marcas em Ksenia. Seus cabelos ficaram brancos e, como uma aura de prata, cercavam seu rosto ainda jovem e bonito, apesar de um ar de melancolia e resignação. Leon e Lili estavam brincando nos degraus do terraço com Boris, que já tinha 20 anos, era o retrato vivo de Ivan Fyodorovitch, com exceção dos cabelos claros. Os olhos de Ksenia Alexandrovna descansavam com amor naquele grupo e em seus lábios aparecia um sorriso a cada vez que ela ouvia o riso das crianças. Porém, com maior frequência, seu olhar dirigia-se ao fundo do terraço, onde num banco de pedra perto do balaústre encontrava-se Olga. Pensativa e triste, ela olhava para o caminho que se estendia pela orla marítima, indo para a cidade. Perto dela estava Richard, olhando também para o caminho, usando binóculos. A moça tinha mudado bastante. Ela cresceu, mas o suave corado de suas faces cedeu a uma palidez doentia. Sua mão, deitada sobre o vestido branco, era tão fina e diáfana que parecia completamente transparente. Olga estava recuperada de sua grave doença e encontrou sossego no ambiente de amor e ternura que a cercava. Ela adorava a mãe e o Richard Fyodorovitch, a quem chamava de pai. Leon e Lili eram sua alegria. Quando brincava com eles, a antiga jovialidade e o riso voltavam. Boris se tornou seu fiel companheiro. No entanto, essa saúde física e moral da jovem era apenas aparente. Um ano depois verificou-se que, no fundo de sua alma,
continuava vivo o verme que a corroía. Nem a vida na Crimeia, nem os 2 invernos na Itália conseguiram parar a lenta e constante extinção do jovem organismo, cuja fonte vital parecia estar se esgotando. Invariavelmente Olga respondia às tímidas perguntas da mãe que nada lhe doía e que se sentia bem. Os médicos também não conseguiam determinar nenhum tipo de doença. No entanto, ela se tornava cada vez mais magra e pálida. Seus olhos aumentaram de uma maneira esquisita e adquiriram um brilho febril e sinistro. Estava claro que, se não acontecesse alguma reação, a extinção das forças vitais seria fatal. Além dos familiares, Olga não queria ver ninguém. Nenhum argumento a convencia a ir ao teatro ou a qualquer outro lugar público. Havia abandonado o canto e nem se aproximava do piano. Em compensação, começou a se dedicar à pintura a óleo sob a orientação de Richard, que sabia desenhar muito bem. Tanto Ksenia quanto Richard evitavam mencionar o nome de Ivan Fyodorovich na presença de Olga, mas os 2 seguiam atentamente a estranha reviravolta que acontecia com ele. Ao voltar de Nápoles, souberam que Ivan Fyodorovich pretendia se retirar para o Monte de Athos e a notícia deixou-os estarrecidos. Richard Fyodorovich viajara para ver o irmão e tentara dissuadi-lo dessa solução, que considerava precipitada e muito penosa para ele, mas Ivan mantinha-se firme e, depois de 2 anos no mosteiro como noviço, fez os votos. Quando seu amigo, o padre Alexei, foi chamado para o Monte de Athos, Ivan Fyodorovich resolveu seguir o exemplo do padre Irineu e viajar com ele, mas expressou o desejo de passar por Yalta para se despedir dos familiares antes de tomar o navio em Odessa. Audiolivro realizado pelo canal Suryashanti Audiobook. Eram esses os 2 viajantes por quem estavam esperando no terraço, com emoção bastante compreensível. Empreste-me o binóculo por um instante, papai, disse Olga de repente. Por favor, minha filha, não se vê nada ainda. A jovem pegou o binóculo, apoiou-se no balaústre e, em alguns instantes, abaixou a mão. Seu rosto mudou de cor e, finalmente, com voz hesitante disse: Estão chegando. Em 5 minutos o Landó estará aqui. Mamãe, permita-me ir para o quarto, pois não tenho forças para controlar meus nervos. Nota: Landó, carruagem de 4 rodas, com dupla capota que se levanta e abaixa. Sem dizer uma palavra, Ksenia levantou-se, pegou a filha pelo braço, e levou até o quarto. Reze, minha querida, que Deus lhe dará a paz. Mas se ele desejar vê-la e se despedir de você, será que vai lhe recusar isso? Não, é claro. Vou me despedir dele. Pode me chamar. Quando Ksenia voltou, os 2 monges, acompanhados por Richard, já subiam os degraus do terraço. Com um refinamento que nem a batina podia esconder, Ivan Fyodorovich aproximou-se de Ksenia e apertou-lhe fortemente a mão. Depois, beijou Boris e as crianças. Por um instante, seus olhos vagaram pelo terraço como se estivessem procurando por alguém, mas não fez nenhuma pergunta e, silencioso, sentou-se à mesa. Apenas Richard e o padre Alexei entabularam uma conversa. Ivan estava pensativo e concentrado. Ksenia olhava para ele com curiosidade, examinando a profunda mudança que sofrera. Por insistência do irmão, Ivan tomou um copo de chá com mel, comeu algumas uvas, mas recusou todos os outros pratos. Ao terminar a refeição, dirigiu-se a Ksenia e perguntou com voz baixa: Onde está Olga? Gostaria de me despedir dela. Venha. Vou levá-lo até seu quarto. Hoje ela estava muito nervosa. Em geral, sua saúde me preocupa muito, respondeu Ksenia com um suspiro. Ivan Fyodorovich baixou a cabeça e a seguiu. Ao convite silencioso de Ksenia, entrou no quarto, onde Olga estava rezando em frente à imagem da Virgem Maria. Quando ouviu o barulho da porta, ela se virou e ficou tensa, sem se mexer.
Desde a fatal revelação, pai e filha estavam se vendo pela primeira vez. Os dois confiaram demais em suas forças. Com verdadeiro pavor, o monge olhava para o rosto magro e pálido de Olga e para toda a sua figura esquálida e trêmula. Olga permaneceu imóvel, sem desviar o olhar dele, mas, ouvindo sua pesada e entrecortada respiração, vendo sua mão trêmula que passava pela testa, a jovem atirou-se para ele e, caindo de joelhos, apertou o rosto contra sua batina. Ivan Fyodorovitch levantou a mão, querendo colocá-la na cabeça da moça, mas em seguida atirou-a. Não ousou tocar a criança a quem seduzira na noite de orgia e tempestade, sem ter ouvido a voz severa do Senhor nem de seu instinto paterno. Perdoe-me! Exclamou ele com voz fraca. Olga pegou na sua mão e apertou-a contra seus lábios. Já lhe perdoei há tempo e oro com fervor para que Deus dê paz à sua alma, dê forças para que se redima e passe com dignidade por essa aprovação penosa que impôs a si mesmo. Emocionado, tremendo inteiro, Ivan Fyodorovitch abraçou a filha e beijou-a na testa. Seja abençoada, minha pobre criança. Pense em mim sem raiva. Hoje me despeço de você para sempre. Olga desatou em prantos convulsivos. Mal podendo se controlar, Ivan Fyodorovitch disse: Não chore, minha querida. Não faça este momento ainda mais penoso para mim. Se meu último pedido tem algum valor para você, tente viver e ser feliz para que minha consciência não tenha o peso terrível de ter arruinado sua vida completamente. Não se torture com esses pensamentos. Vou viver e serei feliz, disse Olga com súbito entusiasmo. Sentindo-se perturbado e grato, mais uma vez abraçou a jovem, apertando-a contra o peito. Depois, afastou-a rapidamente e saiu do quarto. A despedida dos outros familiares foi breve. Ivan Fyodorovitch, nervoso e sem dizer nada, abraçou o irmão, beijou Boris e as crianças. Só quando apertava a mão de Ksenia balbuciou: Perdoe-me por todos os dissabores e infortúnios com os quais envenenei sua vida. Ksenia lhe respondeu apenas com um olhar de bondade e calor, porque em seguida ele se virou e foi descendo a escada. O padre Alexei, também emocionado e entristecido com o estado de seu amigo, o seguiu. Muito preocupada com as consequências que aquele encontro podia trazer para a filha, Ksenia Alexandrovna apressou-se para ir ao quarto dela. Olga estava na sacada com as mãos no peito, sem tirar os olhos do caminho pelo qual se afastava o carro levando os dois viajantes. Pela última vez apareceram os klobuks, e o carro sumiu na curva. Nota: klobuk, cobertura de cabeça com véu dos monges ortodoxos. Banhada em lágrimas, Olga atirou-se nos braços da mãe. Quando esta tentou acalmá-la, Olga sacudiu a cabeça. Deixe-me chorar, mamãe. As lágrimas me aliviam. Sinto que o aro de ferro que apertava meu coração está se afrouxando. Eu vou ficar tranquila. Prometi ele viver e ser feliz e quero cumprir essa promessa, para que ele não se torture com remorsos. Vou viver com você, querida mãe, mas quando Lili crescer, me permitirá, é claro, ir para o convento. Não há lugar melhor para orar. Lá vou pedir a Deus que dê felicidade a todos vocês. Como ele, também vou redimir minha culpa e ser feliz. Ksenia Alexandrovna apertou a filha fortemente. Em qualquer caminho que escolher para achar a calma e a felicidade, lhe darei minha bênção. Mas por enquanto, minha querida, vamos viver juntas. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução.
Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras.